Shalom, meu nome é Tirtza, sou convertida ao judaísmo ortodoxo e moro em Jerusalém. Eu quero pedir desculpa pela minha falta de regularidade, mas tem muita coisa acontecendo por aqui e eu tive que arrumar um tempinho para falar com vocês hoje. Hoje eu vim falar sobre a festa de Pêssar, que se aproxima rapidamente. Na verdade, estamos há 8 dias para começar a festa de Pêssar, que é a festa mais emblemática do calendário judaico, por ser a festa da libertação, a festa da liberdade. Liberdade da escravidão física, da opressão egípcia, mas também liberdade da servidão moral e espiritual, liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade como um direito humano fundamental. A essa altura, já muitas famílias cacherizaram as suas louças, os seus utensílios, outras ainda estão terminando os alimentos que contêm trigo, cevada, centeio, espelta, porque durante 7 dias, como muita gente sabe, nós não comemos nada com hametz, com fermento. Então, o que eu posso falar hoje sobre a festa da Pêssar judaica? Eu não vou falar sobre o ritual, eu vou falar sobre o insight por trás dessas recomendações que o Eterno deu a Moisés, antes mesmo deles saírem do Egito. As instruções sobre a comemoração da festa de Pêssar estão descritas na Parashá Bo, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 10, a partir do verso 1, até o capítulo 13, versículo 16. Então, vamos lá. Em plena expectativa da saída do Egito, antes mesmo da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o Eterno deu instruções a Moisés sobre a comemoração de Pêssar. No 10º dia do mês de Nissan, cada família deve separar um cordeiro e guardá-lo por 4 dias. No 14º dia, deve imolá-lo e assá-lo para comer às pressas com pães sem fermento e ervas amargas. O sangue do animal, recolhido numa bacia, deve servir para pintar os umbrais laterais e superior das portas das casas dos hebreus. O que isso significa? O mês de Nissan, quando os hebreus deixaram para trás a escravidão no Egito, é o primeiro mês da primavera no hemisfério norte, que atualmente é o mês de março. Então, antes da introdução do calendário juliano, no ano 46 antes da Era Comum, março era também o primeiro mês do ano para muitos povos da bacia do Mediterrâneo. O calendário recebeu esse nome em homenagem a Júlio César, que naquela altura era o sumo pontífice da República Romana. Atenção, ele ainda não era imperador, ele era sumo pontífice, ou seja, o papa da religião romana. Então, em 46 antes da Era Comum, Júlio César, que era o papa, percebeu que as festas romanas marcadas para março, ou seja, na primavera, estavam caindo no inverno. Então, ele preparou uma profunda reforma do calendário, seguindo de forma prática o modelo do calendário egípcio. Então, março, de acordo com o zodíaco, é regido pelo carneiro, Áries, ou cordeiro. Como se sabe, os egípcios e outros povos orientais consultavam e ainda consultam oráculos e astrólogos para resolver questões diversas, como casamento, se entra em guerra ou se não entra, quando vai ter eleições, quando não vai. Eles consultam alguns povos orientais. No Antigo Egito, o cordeiro era o animal mais sagrado dentre todas as suas divindades. O deus Ra, ou Ré,
é o deus do sol no Antigo Egito, e eu já falei num outro vídeo sobre a importância, ou não a importância, como era expandido o culto ao sol na antiguidade, e obviamente o Egito não escapa a essa regra. A adoração ao sol é, portanto, um dos cultos mais incrustados e perene no inconsciente dos povos até o dia de hoje. No período da quarta dinastia do Antigo Egito, Ra se tornou uma das principais divindades da religião egípcia, identificando-se principalmente com o sol do meio-dia. O principal centro de seu culto era a cidade de Heliópolis, óbvio, Hélio é sol, mas em egípcio antigo era chamado de Inun, ou local dos pilares. Ra era identificado como um deus local chamado Atum. Através de Atum, ou como Atum-Ra, também era visto como o primeiro ser, o ser primordial ou o deus dos deuses egípcios, como Osíris, Íris, Néftis e outros deuses egípcios menos conhecidos. É por isso que quando a família de José desceu ao Egito para fugir da fome em Canaã, o texto sagrado diz em Gênesis 46:34 que os egípcios têm horror a todo pastor de gado miúdo. Então, hoje nós vamos entender o porquê. Então, com todo o poder que possuía o deus Ra, não é surpresa que seu representante, o cordeiro ou carneiro, seja o animal da constelação que abre o ano, representando força, poder e glória. Ora, era público e notório que tocar um carneiro ou uma cabra era um grave atentado à honra e à dignidade dos deuses egípcios, um crime que era passível de pena de morte. Na situação em que se encontravam os egípcios, depois de 9 pragas e na iminência de perder todos os seus primogênitos, eles apenas assistiram seus antigos escravos se apoderar de seus deuses, amarrá-los e sacrificá-los no 14º dia, para que todos pudessem testemunhar o enorme desprezo que os hebreus tinham pelos deuses de seus algozes. Já Moisés tinha prevenido Faraó que seria assim. Em Êxodo 8:22, lá atrás, quando Faraó, depois da 4ª praga, chama Moisés e Arão e diz: vão sacrificar ao seu Deus no país, Moisés diz: não convém agir assim, pois é o terror do Egito que nós devemos imolar ao eterno nosso Deus. Nós imolaremos sob os seus olhos o terror do Egito e eles não nos apedrejarão. E o faraó não entendeu. Antes de perder os filhos, os egípcios perderam os seus deuses, como o Eterno tinha dito a Moisés em Êxodo 12:12. Eu percorrerei o país do Egito esta noite mesmo. Ferirei todo primogênito no país do Egito, desde o homem até o animal, e julgarei todos os ídolos do Egito. Eu, o Eterno. Assim como o Eterno julgou os deuses dos antigos opressores dos hebreus, ele fará o mesmo com os modernos inimigos dos judeus e de Israel. O Eterno julgará os deuses modernos e, sim, libertará os povos e as nações da idolatria, da mentira, do engano, trazendo todos a liberdade e o conhecimento da Torá. Em Zacarias 14:9, nós lemos: e o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Eterno será um e o seu nome um. Hag Pesach Sameach, Feliz Páscoa e até a próxima.